Salve, gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Psiquiatria o Cotidiano. Eu aqui tendo a grata satisfação, o show abre a tela aí, recebendo mais uma vez o nosso psiquiatra, Dr. Regis Barros. E hoje o assunto é mais do que interessante: álcool e drogas. O que realmente funciona, não o álcool ou a droga. O que funciona é o tratamento, o cuidado. E a palavra é sua. Pois é, né? Quando você fala assim, o que funciona, álcool ou droga, a depender do que se busca, né? O álcool e a droga faz o seu Antes resultado, né? eu tenho uma filha que ela formou em farmácia agora há Sim, 2 anos atrás, e ela no cartão dela falou: o caminho das drogas me salvou. isso, Formou em farmácia. isso. Então, na verdade, Valdir, nós temos uma grande síndrome, uma grande patologia que transcende, né, aos meus olhos, a psiquiatria, Claro. em que envolve vários critérios diagnósticos, mas eu acho que os 2 ou os 3 principais critérios diagnósticos que eu cito quando eu converso com alguém que não é da área é o fato de você beber aquela bebida de escolha e sempre precisar de quantidades maiores, em frequências maiores. E que quando você fica sem aquela substância, você tem uma série de sintomas ou efeitos negativos que nós chamamos de abstinência. E tem um critério que nem é um critério diagnóstico, mas é um critério que eu acho muito interessante na perspectiva, né, do cuidado com o outro, que é o estreitamento do seu repertório. As pessoas que costumam usar uma substância iniciam o consumo dessa substância dentro de uma perspectiva de lazer, né? E, Recreativa. é, e aí acaba, por alguns motivos que daqui a pouco nós vamos conversar, caminhando por uma dependência. E há um estreitamento do repertório. Então, o Valdir pode dizer assim: nossa, eu vou tomar uma cachaça, Uhum. né, hoje porque é um dia frio, é uma coisa que vai me aquecer. E a pessoa reestreita o repertório bebendo a cachaça meio-dia dentro de um Em espaço pleno dia de ensolarado. semana. Exato. Doutor Regis, e qual a abordagem científica que realmente funciona? Pois é, Valdir, é muito interessante isso porque envolve políticas de saúde pública, meu amigo. E você é um cara, né, referência aqui no Distrito Federal e no Brasil em termos de jornalismo e sabe que as políticas de saúde pública sempre estão pintadas ou pontuadas com uma roupagem da dicotomia política brasileira. Então, para que você faça uma pessoa mudar de comportamento, é isso que nós temos que fazer com alguém que tem problemas com uma substância, Certo. bebida, cigarro ou as substâncias ditas ilícitas, nós temos que motivá-la, porque a mudança partirá dela, a partir do momento em que a gente constrói no entendimento dela o que ela tem que fazer para mudar. Alguns conseguem, outros têm mais dificuldades. Você não vai conseguir mudar o comportamento de ninguém a fórceps, na Claro, porrada, como fala no jiu-jitsu, a claro. vera, A na Vera. tora, não é isso? Você vai ter que motivá-la. Então, essas políticas eugênicas de tirar pessoas da rua, de trancafiar em comunidades terapêuticas por 6, 9 É meses, enxugar gelo. sem trabalhar com a motivação da pessoa, aos meus olhos, não tem impacto nem para aquela pessoa nem para o problema social, que é um problema que nós, né, acabamos vivendo, sobretudo nas grandes capitais e metrópoles do Brasil. É isso aí, Regis. Só dar um recado para você que está nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, faça parte da nossa rede social. O Instagram do Dr. Regis está aqui embaixo. Também quer fazer uma pergunta? Mande para o e-mail psiquiatriocotidiano@gmail.com. Dr. Regis, dentro do que você acabou de colocar, diante de tantas campanhas informativas, o que falta para a população ser realmente esclarecida sobre a questão do uso de álcool e drogas? Bem, a população, né, precisa de um diálogo mais franco, né? Eu lembro, eu lembro que no começo da epidemia da AIDS, né, isso é um ponto de marketing para a saúde que é importante porque pode ser percebido também nessa Claro. perspectiva da dependência. No começo da epidemia da AIDS, em que todo mundo estava desesperado, assustado, eram muitas novidades, eram muitas coisas, havia uma campanha um tanto quanto infeliz que dizia assim: use camisinha, que é igual a transar sem camisinha. Então já Entendi. se partia de uma falácia. Já se partia de uma falácia, Claro. né? Não é bem assim. É claro que a gente justifica o uso da camisinha por vários fatores, mas não por essa justificativa.
E para tratar alguém com uma dependência ou com um problema de substância, a gente tem que falar Claro. abertamente sobre o que essa substância traz de bom para a vida da pessoa, Valdir. Eu sou de uma região humilde, pobre do Ceará, em que nós temos tabuleiros. Tabuleiros é onde tem os famosos pés de caju. Interessante. Sou apaixonado por caju. Tudo que Uhum. vier do caju, talvez por memória Claro. e uma memória afetiva, eu sou também apaixonado. adoro caju. Pois é. Suco de caju, doce de caju, cajuína, o caju, chips de caju, e aí vai. Eu nunca atendi ninguém dependente de caju. Olha, doutor Regis, eu preciso vender minhas coisas de casa para poder comprar caju. Você sabe por que eu nunca atendi pessoas dependentes por suco de caju ou produtos vindo do caju? Porque ele não encaixa. Certo. Então, para a gente conversar com uma sociedade sobre o uso de substância, a gente precisa primeiro entender que a substância traz alguma coisa boa. Coisas boas podem ser um prazer imediato, uma sensação gostosa, inebriante, ou deixar de sentir coisas ruins. Nesse contexto, a gente precisa entender que se a substância ou as substâncias não causassem problemas, a gente contaria nos dedos quem não a usaria. Claro. Percebe? Então, a primeira coisa no tratamento é ser franco com a realidade. É apontar que, a despeito de coisas boas no uso imediato, a promissória é muito cara a médio e longo prazo. Pegando o gancho dessa sua resposta, doutor Regis, você estudou, trabalha com psiquiatria, agora pega o cidadão comum, o leigo. Como identificar que, de repente, o uso recreativo passa a ser um problema clínico? Pois é, pergunta interessante, né? Em coisas práticas, uma pessoa que bebia no final de semana passou a beber quase todos os dias da semana. A pessoa que bebia uma quantidade X de bebidas, né, numa saída, passa a beber o dobro, o triplo. Então nós temos duas coisas muito interessantes: a quantidade e a frequência. Então, não posso dizer que existe um uso aceitável de cocaína. Não existe isso. Não existe. Um uso aceitável de heroína, de cocaína, de maconha. Não existe isso, de ketamina. Mas quando a gente fala das drogas lícitas, nós podemos usar esse raciocínio. Sim. Havia um uso numa quantidade, numa frequência que não trazia problemas para aquele usuário. A partir do momento que a quantidade e a frequência, as duas andam juntas, a pessoa aumenta a frequência e aumenta a quantidade, então nós temos claramente um problema se instalando. Então seria mais ou menos essa paridade entre a abstinência total e a redução de danos? Pois é. Quando você está diante de uma pessoa que tem incluído na vida a bebida alcoólica como uma situação social, uma situação que alivia as dificuldades dela, a gente precisa ter muito cuidado para não propor aquilo que não será alcançado, que é a abstinência plena. Então, a gente pode propor a abstinência plena quando nós temos realmente um problema de saúde grave. A pessoa é cirrótica, ela tem uma patologia neurológica pela bebida. Então, aí a gente abre o jogo, diz, olha, não dá mais para beber. Eu lamento, mas a quantidade de bebida usada para trás, né, machucou demais o organismo. Fora isso, a gente vai negociando com a pessoa. A gente precisa ser empático. Claro. Tem um termo em entrevista motivacional, que é uma forma de tratamento para pacientes com dependência, que vem das lutas marciais, chama-se judô psicológico. Judô psicológico. Olha que interessante. Então, você que pratica arte suave sabe que a luta começa em pé. Você pode até chamar, né? É um direito seu. Mas, às vezes, a gente pode disputar quedas, tentando projetar o oponente como uma luta de judô. Muitas vezes, você usa a força do outro para levar o oponente ao solo. Percebe? Então, nesse contexto, às vezes, a gente pode usar a força de toda aquela problemática para a bebida para convencer o indivíduo a mudar o comportamento. A gente pode mostrar, olha, parece-me que não dá para beber regularmente de forma controlada, porque a tua história não mostra isso. Parece-me que o seu organismo está apontando que não suporta mais tanta agressão no cérebro, no fígado, no esôfago, no pâncreas. E aí você começa a convencer a pessoa usando a força da bebida na vida dela.
Interessante. Doutor, nós estamos quase chegando ao final do nosso podcast, mas, logicamente, eu não posso terminar sem fazer essa pergunta, que nos últimos tempos têm surgido novas terapias, novas formas de cuidados, novos tratamentos. Você poderia citar alguma? Pois é, Valdir. Eu gosto muito de ditado popular, em outros podcasts eu já falei. Então, ditado popular é muito rico em psicanálise, é muito Claro. rico em conhecimento, é muito rico em filosofia. E nós vivemos uma era da medicina muito perigosa, em que as pessoas vendem, né, emplastos, elixir, né, tentando abocanhar a fé e a esperança do outro. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Certo. É um ditado popular que Claro. nós utilizamos no cotidiano. Sem dúvida. Né? Então, alguns medicamentos novos vão surgindo, algumas perspectivas terapêuticas vão surgindo, mas nada a ponto de dizer nós encontramos a pedra filosofal. Então, aquele profissional de saúde que te chama numa mídia social, que te chama dentro de uma palestra, dizendo que encontrou a cura para uma dependência de substância, é um charlatão. Claro. Merece, inclusive, ser representado administrativamente no CRM, se for um médico, Certo. e na justiça comum. Vende a esperança. Temos injeções mágicas, temos propostas mágicas. Não existe nada mágico. Né? A magia está em tentar, com competência, fazer uma motivação de mudança de comportamento do indivíduo. Por isso que é um tratamento Claro. difícil. Né? Então, o tratamento está em mergulhar na proposta terapêutica, amigo Valdir. Agradeço muito aí ao Dr. Regis Barros ter participado mais uma vez aqui do nosso podcast Psiquiatria o Cotidiano. Você quer participar também? Mande a sua pergunta. O e-mail é psiquiatriaeocotidiano@gmail.com. Também tem aqui embaixo o Instagram do Dr. Regis. Siga e se inscreva no nosso canal. Estaremos de volta no próximo episódio com mais um bate-papo muito legal com o Dr. Regis Barros. Até a próxima.